Aos vivos e a cores, meu muito boa noite para a galera do Primeirão, Primeiraço, Primeirão de Aço, alô você de São Pedro, alô galera de São Pedro, alô galera também de Palmeira, alô você de Palmeira que estiveram aqui semana passada, foi lá no estúdio comigo, não era esse estúdio aqui, era lá embaixo, lá no outro estúdio, muito obrigado pela visita, obrigado pela brejeira. Ah, Nilton Mal ganhou a brejeira, viu? Domingo eu tomei uma lapada dela, viu? Ó, purinha, 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 purinha. É, olha, chega assim a uma ebulição de aromas. Espetaculosa, viu? Espetaculosa. Boa noite, Patrícia. Deixa eu ver, meu amigo Santiago, autoridade lá da cidade de Valença, terra boa. Valenciano. São Pedro, galera lá do anexo do povoado Brejo, ali em São Pedro, pertinho aqui da Capita, de boa? Vamos lá? Vamos? Vamos que vamos? Olha, é uma temática que namora com a antropologia, com a sociologia, com a geografia e eu vou dar uma pincelada nas histórias. Olha aí o nome, ó. Fronteiras culturais, integração e exclusão. Nós temos isso? Temos. Então você vê essa temática tanto na antropologia, nós não temos a disciplina, mas a gente namora na história com ela. Na sociologia, é uma temática importante, cultura, integração, exclusão, processo de aculturação. E também você dá uma namorada na geografia, a questão das fronteiras, e nas histórias, nós vamos dar uma pincelada vendo pelo viés da parte histórica, vendo pelo viés da parte das histórias, perfeitinho? Eu já vou começar mostrando essa imagem aí na sua tela. É uma imagem da Tríplice Fronteira. Ah, papai! Primeiro a imagem sendo construída em 1903. 1903 é a data dela, viu? 1903. E aquela em 2021. Peguei a imagem do ano passado, mas perfeito, né? Praticamente idêntica, né? Deram uma melhoradazinha e tal. Botaram aí as cores do Brasil. Que a nossa temática na aula de hoje é essa daí, olha. As fronteiras culturais, elas integram, elas separam, elas unem, elas excluem. É o que eu quero que você veja ao final da nossa dissertação. Está aí, construída no Brasil, mais ou menos mostrando a região da Tríplice Fronteira, massa, né? Olha o Rio Paraguai aí separando, ó. Olha o Rio Paraguai separando o Brasil. Aí você tem um braço separando o Brasil de lá, Argentina, e separando também do Paraguai. Espetaculosa essa imagem. É uma imagem aérea, dá para você ver que o Rio Paraguai ele é muito mais volumoso do que o rio que está adentrando nele, vindo do território do Brasil com a Argentina. Perfeitinho? Show, velho! A nossa temática vai ser essa daí hoje, ó. Fronteiras culturais. Fronteiras culturais. Coloquei assim um texto primeiro para você ir se familiarizando. Geralmente, quando a gente fala em fronteira, você pensa já no limite, lá no final. Fronteira do Piauí com o Maranhão, é o Rio Parnaíba. É natural essa fronteira nossa com o Maranhão. Mas com o Ceará, por exemplo, que nós ainda temos áreas de disputas com o Ceará, tem uma região que está em litígio, em disputa com o Ceará, é uma área que ainda está por ser concluída. As fronteiras costumam ser vistas como limites, o limes, o limite, ou como uma metáfora de limite. Mas também pode ser compreendida, e essa é a parte importante, não como um limite, mas com a área de integração cultural. Haja visto que do outro lado
do outro lado da fronteira está o trem, está um outro país, ou um outro município, ou um outro povoado. E geralmente, quando você está fazendo a fronteira, há uma integração cultural, há um namoro no piauiês, há um namoro de um povo com o outro, literalmente às vezes, viu? Literalmente às vezes. Boa noite, galera de Palmeira, rapaz. Palmeira, domingo eu tomei uma lapada de brejeira com caju, viu? Ah, papai. Respeite a brejeira, viu? Pense no aroma, viu? Pense no aroma. Espetacurinha, viu? Tem um vizinho meu lá em casa, disse, olha, cara, aí não tem nem R$ 1 de água, viu? Aí não tem dica de nada, nenhuma mistura. Aí é purinha da cana-de-açúcar destilada, viu? Vamos lá, vamos lá. Eu tô botando... Obrigadaço, viu? Obrigadaço. Há vários tipos de fronteiras. Vários. Uma penca de fronteiras. Fronteiras naturais. Então, quando você olha a divisa do Piauí com o Maranhão, há uma fronteira natural, porque o rio Parnaíba serve para separar e também para unir, né, esses dois estados co-irmãos. Há fronteiras artificiais, nós vamos ver algumas delas hoje, viu? Nós vamos ver algumas delas hoje. Geralmente as fronteiras artificiais são físicas, são muros, geralmente são cercas, geralmente são construídas pelo homem uma barreira física, de forma artificial, para estabelecer um limite. Às vezes temos fronteiras nacionais, do Brasil com a Venezuela, do Brasil com o Peru, do Brasil com a Argentina. E às vezes nós temos fronteiras culturais. Notadamente, se você for, por exemplo, na fronteira do El México com os Estados Unidos, é uma fronteira cultural. Haja vista que o povo mexicano tem a cultura própria de El México. E já lá do outro lado, parte da sociedade norte-americana não aceita a cultura el-mexicana. Fronteiras étnicas, aqui no Brasil nós tínhamos, na época da chegada do Portugal, haviam as várias etnias predispostas às áreas do território brasileiro. Hoje nós temos fronteiras regionais, então quem acompanhou, por exemplo, as eleições, viu muito questão de Nordeste, de Sudeste, de Norte e etc. Fronteiras dos estados, nem sempre as fronteiras dos estados são artificiais, às vezes são naturais. Fronteiras entre países também, né? E muitas vezes são conflituosas. Então eu vou dar um exemplo de uma área de litígio, meio que de conflito ainda, que nós temos hoje, ó. O Piauizão e o Ceará meio que disputam um bocado de territórios, perfeito? Alô para Luiz Fernando e Marcelina. Boa noite, Luiz Fernando. LF. Futuca, menino. Futuca, menino. Boa noite, viu? A galera de São Pedro perguntou, tio, como é que tá? Tá só o milho. Hoje tá um dia mais lindo do que ontem. E hoje eu acho que ainda vai ser mais feio do que amanhã, até porque amanhã é feriado, viu, São Pedro? Papai, vou repetir. Hoje é mais lindo do que ontem. Eu acho que vai ser um pouquinho mais feio do que amanhã. Amanhã o sol vai nascer mais lindo, brilhante, sorridente para todos nós. E claro, essa semana, no sabadão, o Mengão foi campeão, combinou todinho, olha. Sabadão, Mengão, campeão. Deu tudo certo, né? Foi um final de semana feliz. Por último, eu coloquei assim, olha. Às vezes você me pergunta por que eu sou tão calado, não falo de amor quase nada, nem vivo sorrindo ao teu lado. Você pensa em mim toda hora. Meu amigo Raul Seixas. Eu estou colocando que às vezes as fronteiras também servem para unir. E nós vamos ver
algumas fronteiras ou cidades fronteiriças, ao invés de você ter uma rivalidade, um ódio, você tenha um entrelaçamento com o outro do outro lado. Muitas cidades gêmeas ocorre de haver um entrelaçamento das populações que vivem em um contato cotidiano. Perfeito, futuca menino. Alô para Luiz Fernando. Cadê a galera da Seduc PI6 que andou aqui no canal Educação, rapaz? Cadê a galera que esteve aqui no canal na semana passada, na terça, né? Foram para revisão no sábado, que eu vi fotografia depois. Fizeram um tour com o Adriano. Foi espetaculoso, viu? Pode passar, né? Pode passar? Vamos passar, povo. Vamos passar, povo. Eu vou começar mostrando uma fronteira natural, que é uma fronteira geográfica e estatal, porque está separando dois estados. Imagine o calor de Teresina, essa vontade que me dá, Teresina, esse calor vai me matar. Deixa eu botar aqui THE, aqui é Teresina, ó, no Piaguí, bacaninha. Aqui é Teresina, no Piaguí, de boa. E aqui é Taimon City, aqui embaixo é Timon, Teresina no Piauí, viu? Aqui é Taimon City, Timon, cidade de Maranhão, El Maranhão. Vou botar bem aqui do outro lado, ó. Aqui é o Maranhão, é uma divisa natural entre o Piauí e o Maranhão. Ele serve para separar, mas todo mundo sabe que essas duas cidades são irmãs. Tio, como é que a gente sabe que são irmãs? Olha, às vezes você até diz que Teresina ou que Timon é uma espécie de cidade dormitório de Teresina, que o pessoal trabalha na capital do Piauí e vai em Timon só tirar um cochilo e dormir. Ah, papai, é sim, viu? Galera lá de Palmeiras diz, estamos aqui, tio, atento, sempre. Alô pra dupla, Luiz Vaqueiro. Alô, Luiz Vaqueiro, o homem da vaquejada. E pro Marata, dupla da vaquejada, perfeito. Luiz Vaqueiro e Maratá. Vou passar. Então você está vendo que as fronteiras às vezes separam, mas também elas servem para untar, unir. Claro que as pontes têm essa feição de interligar, de transformar mais fácil o trâmite de um lado para o outro. Aqui é nos Estados Unidos, olha. Aqui é nos Estados Unidos. Já tem aí uma divisão, quem fez o muro foi o governo norte-americano. Então aqui de um lado é os Estados Unidos e do outro lado é El México. Aqui é uma cidade em El México e aqui é a fronteira dos Estados Unidos. Tio, é um muro. Foi construído um muro, ó, de ponta a ponta, velho. De ponta a ponta. E tem um intenso policiamento e fiscalização de tropas norte-americanas, de pontos em pontos, para evitar que os mexicanos atravessem a fronteira. Então, estou lhe dizendo que às vezes as fronteiras separam de verdade. E você está vendo aí que foi criada uma fronteira física, um muro. Quem criou foi o governo dos Estados Unidos. Olha aí, mas olhe essa fronteira aqui, galerinha. Olha essa. Aqui é só uma rua que separa o Brasil do Uruguai. Bem aqui nasceu meu amigo Giorgiano Arrascaeta. Quase nasceu do nosso lado, não? Arrascaeta. Aqui nasceu Giorgiano Arrascaeta. É uma divisa, notadamente parte considerável da fronteira do Brasil com o Uruguai. Não é uma fronteira natural, não é uma fronteira física, é só uma fronteira imaginária.
Então, por ser uma fronteira imaginária, o trâmite de lá para cá é comum. Igualmente, o trâmite daqui para lá também é comum. Eu lembro bem que naquele momento que a gente estava com o preço da gasolina muito alto, mas lá no Uruguai o preço era muito mais em conta, muitos brasileiros atravessavam a fronteira, ia encher o tanque nas cidades do Uruguai e voltava com o tanque cheinho de gasosa, ainda botavam uns 3 galão para poder economizar. É de boa no Onaice, né? Alô pro Jackson e Luiz. Jackson e Luiz. Vamos passar? Vamos passar. Eu estou colocando essa imagem para você ver em alguns estados brasileiros como eles fazem a área de fronteira com outros países. E na maioria desses estados que você está vendo aí, com a cozinha em destaque, vai ter as chamadas cidades gêmeas. E as cidades gêmeas que fazem fronteira, olha aqui o conceito, olha, elas servem para separar e para unir. São cidades gêmeas porque tem a cidade brasileira de um lado e do outro lado, por exemplo, tem uma cidade paraguaia, tem uma cidade boliviana, tem uma cidade argentina, uruguaia. Então, o governo brasileiro criou uma espécie de legislação para tratar especificamente dessas áreas de fronteiras com os nossos vizinhos, das chamadas cidades gêmeas. E, inclusive, dividiu o território brasileiro em várias áreas estratégicas que o governo brasileiro busca meio que monitorar ou ter um tratamento diferenciado. Subindo lá do extremo sul até chegar ao extremo norte no Oiapoque, você tem lá do Pampa, Missões, Bacia do Paraná, área do Cerrado, tem muito produtor brasileiro que passou a produzir na região do Paraguai, no Cerrado Paraguaio, muito. Pantanal, Madeira Mamoré, região dos povos da floresta no Acre, Altos Solimões, Gran Sabana, já é uma denominação vinda lá de fora, lá da Venezuela, e o Oiapoque, ali já na fronteira com os nossos hermanos do norte. A noção de fronteira, a partir da visão tradicional, então a visão tradicional vai dizer que fronteira é um limite geográfico e político. Fronteira é algo que separa uma localidade de outra. Isso é uma fronteira. Isso é uma fronteira, viu? Eita, rapaz, tá vendo aí, Nilton Mar, ó? Tá dizendo, tio, chama o Nilton Mar, viu? Pra vir comer uma galinha caipira aqui no sítio do Vitor, o Vitor Aboiador. E o Zé do Beijo, esse Zé do Beijo é famoso. Na semana passada, quando esteve presente aqui no estúdio, o pessoal lá da cidade de Palmeira, eu perguntei quem era o Zé do Beijo. Não, tio, é lá da outra escola. É lá da outra escola, viu? Ei, fronteira numa visão tradicional, deixa eu botar de amarelinho, ó. Numa visão tradicional, lembra muito limite, né? Lembra muito limite. Ah, estou chegando na fronteira do Ceará. É o limite geográfico e político com o Ceará. É o que separa o Piauí do Ceará, uma localidade de outra. É um traçado, é uma redefinição. Levando em consideração diferentes conceitos de diferentes áreas do conhecimento, isso era uma fronteira. Agora, nós temos cidades gêmeas, como eu estava citando aí no mapazinho, nós temos cidades gêmeas que, apesar de fazer fronteiras, elas mais unem do que separam, porque tem a cidade brasileira de um lado, você atravessa a rua ou o rio e do outro lado já é uma cidade do país vizinho. Meu amigo Nilton Mar, deixa R$1 aí na tela, por favor.
galera. Beleza, de boa. Vou passar aqui o slide, olha, mostrando para você num mapa melhor as áreas brasileiras que são mapeadas segundo uma estratégia do governo, que você tem as áreas fronteiriças, geralmente com cidades brasileiras que do outro lado existe uma hermana, né? Vamos dizer assim, hermana, dos hermanos, dos países vizinhos. No sul a gente vê muito, Foz do Iguaçu, muitos brasileiros que atravessam ali para ir para o outro lado, no Paraguai, para fazer compras. Geralmente os produtos no Paraguai são mais baratos do que no Brasil, o imposto é mais em conta e muitos atravessam a fronteira para ir lá, comprar às vezes as bugigangas e vir revender no Brasil, é muito comum, tal qual na região da Venezuela, na fronteira ali com a Venezuela, nós temos muitos brasileiros que atravessam a fronteira para abastecer o tanque do carro lá na Venezuela, que que a gasolina é muito barata, quase do preço da água, viu? Quase ao preço da água. E, evidentemente, o governo brasileiro mapeou para ter uma atuação melhor das nossas forças de fiscalização e de monitoramento. Aí está a fronteira Brasil, Paraguai e Argentina. Você está vendo a tríplice fronteira. Está vendo como é que ficou ela hoje? Tem uma fonte de água e aí uma encenação teatral de dançarinas brasileiras, depois teve as dançarinas argentinas e depois as dançarinas paraguaias, dançando as castanholas. Fronteira. A palavra fronteira deriva de frontes. Frontes é frente, é a testa, é a cabeça, é lá na frente, ó. Frontes quer dizer a fronte da cabeça. A testa, a frente, a frontaria, é um terreno que se situa na fronte, bem de frente. Isso é fronteira. De frente para quem? Para o outro. De frente para o outro. Notadamente de frente para o outro. Pegando aí o conceito da Lia Osório, uma estudiosa do tema, ela diz: a palavra fronteira implica, historicamente, aquilo que sua etimologia sugere, o que está na frente. Fronteira é a parte que está na frente, tem o interior e tem a parte de fronteira. A origem histórica da palavra mostra que seu uso não estava associado a nenhum conceito legal e que não é um conceito essencialmente político ou intelectual. Nasceu de um fenômeno da vida social, indicando a margem de um mundo que é habitado. De novo, foi uma criação, o nome fronteira, foi uma criação do homem, nessa vida política e social, de dizer, olha, ali é a margem do nosso mundo habitado. Ali é a margem do nosso mundo. Depois daquela margem, já não é mais nosso, já não pertence a nós, é outrem. Isso é o conceito de fronteira. Perfeito? Nilton, deixa um realzinho na tela, por favor.
Beleza, beleza. Meu amigo Zé do Beijo, rapaz. Meu amigo Zé do Beijo. Essa dança aí já era de povos nativos da região, representando os povos guaranis, que eu peguei a foto da internet, que é lá naquele mesmo local da outra dança, ó. Belezinha? Vou passar mais uma vez, pegando lá do dicionário Aurélio, que todo mundo tem um Aurélio em casa, tem um dicionário em casa. Fronteira vem de fronte mais eira. Fronte mais eira, fronteira. Significa a zona de um país que confina com outra do país vizinho. Isso é uma fronteira, perfeito. A zona de um estado que confina, que está de frente com a de outro estado vizinho. Perfeito. É um limite ou linha divisória entre dois países, dois estados ou dois municípios. Isso é uma área de fronteira. É uma raia, uma linde. É um marco, uma baliza. É os confins, os extremos, lá longe, lá nas fronteiras do Brasil. É porque é longe. Olha o conceito. Lá nas fronteiras. Pense que é longe, menina. Eita, menino, mais é longe, rapaz. Lá na minha terra, Newton Mar, quando dizia, a gente queria dizer que um negócio era longe, dizia lá na Baixa da Égua pra lá, viu? Lá no interior de Coronel tinha uma região chamada Baixa da Égua e era longe. Aí esse sinônimo era muito usado, né? É longe, menino. Galerinha, tá aí a fronteira entre o Brasil, a Argentina e o Paraguai. Como é bonita a vegetação vista por cima, né? É um espetáculo. Deixa eu passar a imagem, agora vou trazer para nós. Ei, mas é bom subir essa serra aí e depois descer lá no Ceará, viu? Só que aí eles estão vindo de lá para cá, ó. Deu para ver, ó? Porque quando você vai daqui para lá, é evidentemente que a gente tem Ceará, Piauí e você tem a distância das cidades do Ceará. Mas é daqui descendo, ó, descendo a serra, ó. Piripiri está a 76 quilômetros, Campo Maior a 160 e Teresina a 240. Vixe, mas é longe Teresina da divisa, viu? É longe, viu, velho? Olha, essa aí é uma das fronteiras do estado do Piauí com o Ceará. Eu não sei se sabem, mas nós temos umas áreas em disputa entre nós, né? Entre o Piauí. A visão tradicional de fronteira, que diz respeito ao campo da história, a parte histórica, diplomática, militar, política, está intimamente ligada às questões do Estado, às questões políticas, como tratados e negociações diplomáticas. Aqui entre nós e o Piauí e o Ceará ainda estamos em problema, ó. Vou botar bem aqui, ó. Entre o Piauí e o Ceará, ainda há áreas em disputa. Áreas da fronteira em disputas. E que a negociação não chegou no final, entendeu? Ainda não chegou, viu, galerinha? Aí eu botei assim: às vezes as fronteiras vêm de vitórias, de conquistas, de guerras heróicas e que têm um certo significado especial. E que tem um significado especial de acordo com a sociedade que vai se formando. Claro que nessa região aí que hoje é de fronteira do Piauí com o Ceará, tem piauienses que moram do lado de lá e tem cearenses que moram do lado de cá e tem essa discussão ainda hoje referente a essa área aí de fronteira. Meu amigo Nil, deixa um realzinho na tela, per favore, em italiano.
vivos e a cores. Deixa eu ver se tem mais imagens dessa divisa. Tem uma outra aí mostrando a divisa do estado do Piauí com o Pernambuco. No caso aí você está vindo do Pernambuco, entrando no Piauí, ali naquela região de Petrolina, vindo para Picos. É uma estrada muito boa, essa estrada aí vindo de Petrolina para Picos. É uma divisa do nosso estado. E aqui do Piauí com o Ceará, olha aí, ó. Tem como diferenciar um piauiense de um cearense? Olha, se eu dissesse que esse era cearense, você não ia diferenciar do cabo do Piauí. Até os cachorrinhos estão aí namorando, ó. Eita, rapaz. As fronteiras apresentam-se no imaginário social como uma espécie de limite. Ou seja, são elementos simbólicos, carregados de muitas ambiguidades. Mas, ao mesmo tempo que impede, elas permitem ultrapassar. Então, ao mesmo tempo que elas têm uma barreira, elas fazem um encontro. E olha aí a divisa do Piauí com o Ceará. Nada impede você ultrapassar de um lado para o outro, viu? Ah, papai. Pode sim, velho. Tem fiscalização ali? Tem não. A polícia, a fiscalização é só lá no posto fiscal, depois e muito. Numa boa, numa nice, quando eu era moleque, eu ia passarinhar, dava para você passar de um lado para o outro? Dava. Papai. Dá para passar do outro? Dava. Beleza, né? Peguei essas imagens na internet, viu, galera? Beleza. Agora, fronteiras são espaços de dualidades e de continuidade física. Então, um exemplo clássico é essa fronteira entre o Piauí e o Pernambuco, quando você sai de Marcolândia e vai no rumo de Araripina, né? Araripina depois? Confere bem para mim, Niltomar. Marcolândia, depois de Marcolândia, a cidade é Araripina, eu acho. Mas como a cidade de Marcolândia fica bem no posto fiscal, ela fica na divisa. E quando você passa do posto fiscal, já é o Pernambuco. E já tem povoado piauiense no Pernambuco. Ou seja, tem piauienses que moram no Pernambuco, são tudo irmão, né? Então tem uma dualidade, que tem uma continuidade física. A cidade extrapolou o território do Piauí. Então são áreas de separação, mas que estão aproximando. Esse locus, essa localidade de vizinhança, é um território compartilhado. Tá aberto? O forte lá da economia, meu amigo Nilton, é o gesso. Eu já passei por aí algumas vezes em Marcolândia. Meu amigo, lá tem um período, Nilton, que é frio, que o caba bate gelo. Frio. Então eu botei assim, olha, às vezes há uma linha de barreira, um limite, que a cidadania é de um lado, mas há no outro lado um espaço polarizador, onde a cultura é levada, é aceita, e é um lugar de interação e de trocas. E eu estou dando como exemplo a cidade de Marcolândia, que do outro lado já é o Pernambuco, mas a cidade cresceu e, evidentemente, dá para você ver que parte da população que vive do lado do Pernambuco são piauienses. Então, às vezes, as áreas de fronteira se tornam espaços de fluxos do trabalho. Olha o tanto de piauiense que vai trabalhar em Timon e de Timon que vem trabalhar em Teresina. Parece um pêndulo, né? Tchum, 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 tchum. De ideias, de informações, linguístico, com certeza linguístico. Provavelmente, se o Pernambuco falasse uma outra língua, ali na região de Marcolândia, além de falar o piauiês, ele ia falar o pernambuquês.
E cultural. E cultural. Perfeitinho? E cultural. Bacaninha? Show! Vou deixar R$1 aí na tela, meu amigo Nilton Mar. R$1, por favor. Perfeito, galerinha, perfeito. Eu conheço aí a cidade de Marcolândia, bacaninha. Eu coloquei aqui alguns elementos que eu fui lembrando. Olha, eu estou dando como exemplo Piauí e Pernambuco. É Marcolândia, que é um marco mesmo, viu? Marcolândia e Araripina. Araripina, né? O município lá do outro lado é Araripina, é pertinho. Nós temos trocas culturais, comerciais, sociais. Exemplos, né? Exemplos. Perfeitinho? Aí eu botei, ó. Não tem como você não dizer, ó. O cuscuz com carne seca que a gente come lá, come no Piauí e come no Pernambuco. O forró que vem do Ceará, que lá é bem pertinho também, que vem do Exu, que é bem pertinho de lá, vem do Pernambuco. Vem do Exu, é bem pertinho de lá, deve dar uns 150 quilômetros da fronteira. O nosso sotaque característico, ó, prati, di, sem ser o di, viu? O di, viu? Titia, é que você tem lá nessa região de fronteira. A panelada, a buchada de bode, eita, com a brejeira aí é bom demais. Viu? A festa junina, os festejos religiosos. Ah, vai ter os festejos lá de Marcolândia, a galera de Araripina vai pra lá. Vai pra festa, uhul, lota a praça. Tem, galerinha. Ó, é uma região, parece que é seca, mas lá tem muito requeijão, muito queijo, né? Queijo de vaca, queijo de cabra, requeijão cardoso. Chinelo de dedo. Ê, quebrou a peça. Bota um prego no chinelo, menino. Bota o prego. É só no Piauí? É não. Ah, ficar no terreiro na frente de casa, de noite, vendo a lua cheia com as estrelas, jogando conversa fora. Ou então a conversa na rodinha da praça. Ora, cajuína tem no Piauí, tem no Ceará, tem nessa fronteira com o Pernambuco, igual o doce de caju. Eu estou colocando que é uma região de fronteira, mas que tem muitas trocas, muitas similaridades, é muito próximo em muitos aspectos sociais, culturais e também comerciais. Haja vista que é uma região predominantemente agrária, né? Do agro, que o agro tem uma importância maior. Perfeitinho? Show! Está encerrando a nossa primeira parte da aula. Nós vamos para aqueles 3 minutinhos, ao tempo de eu botar ali um gole de água naquele copinho e a gente voltar com a galera de Barreira, de Palmeira, de São Pedro e você que está assistindo aí logado pela plataforma. A gente volta já já.